Então, galera, eu queria falar um pouco sobre o Charles Oliveira, o Charles do Bronx, que todo mundo conhece, eu imagino. Então, eu tava pensando aqui, eu acho que o Charles acabou se atrasando legal por causa desse machucado que ele teve nesse último camp agora. Mas antes de a gente falar um pouco sobre o futuro ali que tá incerto do Charles, eu queria passar um contexto ali sobre o reinado dele na divisão até 70 quilos, a divisão dos leves. E é isso, bora lá. Então, o Charles pegou o cinturão contra o Michael Chandler. Ele nocauteou o Michael Chandler no segundo round, no começo do segundo round. Aí ele virou campeão. Fez sua primeira defesa de cinturão contra o Dustin Poirier, que é um baita lutador, não tem nem o que dizer. Tem um boxe excelente. Jiu-jitsu bom também. O Charles finalizou no terceiro round. Foi uma luta muito boa de se assistir também. E aí na sua segunda defesa de cinturão, que seria contra o Justin Gaethje, ele não conseguiu bater o peso, se eu não me engano foi por acho que meio quilo ou menos. E aí ele acabou perdendo o cinturão pra balança. Mas ele fez a luta ainda, ele e o Justin Gaethje. Ele foi lá, deu um show, não tenho o que dizer. Ele venceu o Justin Gaethje, ele aplicou um knockdown com um diretaço de direita. Foi lá e finalizou. E aí ele teve a luta com o Islam Makhachev, que no caso ele ia ter a chance de reconquistar o cinturão que ele tinha perdido pra balança. Mas ele acabou sendo dominado pelo Islam Makhachev em pé e no chão e foi finalizado no segundo round. Aí ele volta a lutar contra o Dariush, o Beneil Dariush, que todo mundo tava falando que o Dariush ia vencer ele, não sei o que lá, que era mais experiente. O Charles foi lá e passou o trator, venceu o Beneil Dariush, nocauteou, fez um nocaute técnico, né? E teve a chance de fazer a revanche agora com o Makhachev, que ia acontecer nesse sábado agora, no UFC 294 em Abu Dhabi. Mas faltando um dia para ele sair do Brasil e ir para Abu Dhabi, o Charles estava fazendo sparring e acabou levando uma cabeçada que abriu o supercílio dele e foi feio o corte, não tinha muito o que fazer. E como faltava só 11 dias para a luta, eles resolveram sair da luta para não arriscar, né? Até porque a chance do corte, aquele corte que foi muito grande, cicatrizar e ficar bem é muito baixo. Ele provavelmente ia levar um soco e já ia abrir de novo. Então era melhor sair mesmo. A questão agora é que o Charles, eu diria 90% de chance, terá que fazer outra luta. Ou contra o Justin Gaethje ou contra o Matheus Gamrot, que era o lutador reserva, né, para esse card aí no 294. Mas acabaram trocando ele por o Alexander Volkanovski, campeão dos penas. Então eu acho que o Charles provavelmente ali no começo de 2024 ele terá que lutar ou com o Justin Gaethje ou com o Matheus Gamrot. Eu acho que vai ser o Justin Gaethje que o Charles vai ter que lutar, porque o Justin Gaethje tem mais nome, é mais conhecido, tá vindo de 2 vitórias consecutivas, um contra o Rafael Fiziev e a última agora contra o Dustin Poirier, que eles lutaram valendo o cinturão BMF. Eu também vi o comentário do Islam Makhachev falando que ele tinha 2 adversários. Um seria o Charles, o outro seria o Justin Gaethje. Aí ele deu a ideia dos dois lutarem e quem vencer, ele luta contra, valendo o cinturão dos leves daí. Então, o Charles com certeza terá que fazer outra luta. O Islam não vai querer lutar com ele assim direto já. Isso se tudo correr a favor do Charles, né? Porque se o Volkanovski vai lá e nocauteia o Islam Makhachev no UFC 294 agora, com certeza o UFC vai querer fazer a trilogia entre os dois. Ou ainda o Volkanovski vai ter que descer de categoria e defender o cinturão contra o Ilia Topuria. E aí voltar para a categoria dos leves. E ainda assim, eu acho que eles iam querer fazer a trilogia entre o Islam Makhachev e o Volkanovski. E aí, só depois, o Charles ia fazer a luta contra um dos dois ali. No caso, o Volkanovski ou o Islam, caso quem vencesse a trilogia, né? Então, eu acho que o Charles pode ser que, caso aconteça isso, o Charles tem que fazer 2 lutas. E aí dá uma complicada na vida do Charles. E ainda mais tem a parte que o Dana White, eu acho que ele não gostou nem um pouco dessa lesão que o Charles sofreu. E o jeito que foi abordada a comunicação entre eles, que eles resolveram ir lá e fechar o machucado, fazer os pontos, em vez de ligar primeiro para o UFC, conversar, para depois ir lá e resolver o problema. Tanto que o Dana White falou que se tivesse ligado antes, ele teria sugerido costurar por dentro, falar com o cirurgião plástico e eles costurar por dentro, que fica mais fácil de cicatrizar, né? É isso, eu só queria passar a minha visão um pouco do que eu acho que pode acontecer aí no futuro de Charles. Espero que dê tudo certo pra ele, que a gente consiga ver ele lutar pelo cinturão de novo.
Se gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, compartilhem, deixe seu comentário falando sobre o que vocês acham que o Charles vai ter que fazer. 1 ou 2 lutas, ou se ele vai direto pro cinturão de novo, o UFC vai dar essa chance pra ele de novo. E no mais, é só.